Boa noite, Boa noite. Vamos ver quem é sejam que se junta bem-vindos a a nós mais uma hoje. live. Já no final, na reta final da nossa jornada, a quase fechar o carrinho, as inscrições para a Quase, comunidade. quase, quase. É verdade. Ora, ver se junta alguém. Acho que hoje ainda não tem ninguém. Também não Ah, divulgamos. Já talvez a malta chega para começa a mim. aparecer. Já a cenoura. Quem é que está aí desse lado? Conta lá. A A Joana, Joana, claro. Sempre, não é, Joana? Boa noite. olha, obrigado pelo teu feedback, Joana. Fantástico. Mariazinha, linda. Marta Ribeiro. Boa noite. André Soares, boa Olha, noite. um pai. Boa Quem é que está aí noite. pela primeira vez? Da onde está Onde estão a ver? a ver? A gente Agora já está. saber onde é que está. De onde é que vocês são? Pelos quatro cantos de Portugal. Temos muita gente até de fora do país. Não se costuma manifestar muito, mas temos. Aveiro, diz o André. Está sozinho ou está acompanhado, André? Conte lá. Tem a esposa? A Marta Ribeiro é de Ilhavon. Luís Barata Mateus, boa noite. O André está sozinho. Ainda é mais raro. Temos pais sozinhos. Normalmente, quando chegam até nós, estão acompanhados. Vêm quase de rastros. Não necessariamente. Muito Mas bom, muito bom. Já está. Estamos a ter muitos pais. Já daqui a pouco a gente tem que parar de falar só mães, só mães. tão Embora sejam bom. a maioria, continuam, mas é Achei muito que bom mais mesmo. equilibrado, foge. É esse o nosso desejo. Ora, Montemoro Novo, diz a Marta Travassos. Clara Magalhães também está a ver. Sofia Nunes. Boa noite. Sónia Estrela. Olha, quem assistiu aí a aula de sábado da Jornada Chega de Gritos? Tem alguém aí que assistiu? A Cidália, olá, A Cidália. Cidália sempre. Sofia Nunes de Castelo Branco. Conta-nos lá. Hã? Quem é que assistiu aí à aula de sábado? E as outras lives que temos feito? A Clara Magalhães diz: adorei. Obrigada, Clara. Cidália, claro. A Cidália está sempre connosco, não é, Cidália? Espetáculo, obrigada. Aqueles nomes que não dá para esquecer. A Sónia diz: só vi um pouco. Atenção, Sónia, vai deixar de estar no ar disponível esta noite, 23h59. A aula de sábado, as lives continuam, mas a aula vai deixar de estar disponível. A Joana Essa diz: coisa, consegui ver hoje. Feedback essa coisa espetacular. do perfil de cada um, né? Eu digo as 24 horas de hoje, é Sander Log 23h59. É É que hoje, assim não dá para ter dúvidas. Se é é 24, hoje. epá, podem ficar na dúvida. Assim, 23h59 não dá para dar dúvidas. Olha, o André diz que é a minha primeira vez. Como é que nos chegou até nós, André? Conte lá. Alguém falou, tropeçou em nós, salve seja na nossa página. Tem desafios enquanto pai, ou se interessa pelo tema. Já conhece alguma coisa da educação positiva, da disciplina Desculpa positiva, estar a massacrar o André, porque viu, André? Porque é raro termos homens aqui através de uma interagindo. amiga. Boa. Verónica Semblano. Epá, já começamos a ter aqui nomes que, sendo novos, já começo a reconhecer ou da última live ou das últimas lives. Muito bom. Mas já tinha ouvido falar da disciplina positiva, André? Já tem algum conhecimento? Já segue alguém? Já leu alguma coisa? Hoje é vítima. A gente tem interesse. Para a semana vamos ter aqui um pai. 2 a 8 dias, em direto. Trazer aqui, ver se a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a ter mais pais. Temos alguns que se queixam, mas vocês só falam, calma, diz ele. Vocês só falam para mães, deviam falar. De facto, é verdade, por
principalmente um motivo, mas pronto, acabam por ser dois. Primeiro, porque realmente fazem parte mais de 95% de quem nos segue, mesmo da nossa comunidade, são mães. E depois, também é uma estratégia de marketing. Portanto, essa é a principal mesmo de todas. Joana diz, ontem foi o melhor tropeço da minha vida. Olhem, foi o melhor tropeço da minha vida ter-vos encontrado. Obrigada, Joana. De que tomara todos os tropeços serem assim, não é? Eu acredito sinceramente, é a minha experiência de vida, que os desafios que a vida nos põe, e principalmente com os nossos filhos, são oportunidades para nós agarrarmos e para percebermos se queremos lutar contra. Muitas vezes é a nossa postura, e eu posso dizer que lutei contra muita coisa que eu não gostava ao longo da minha vida, ou o ver, ok, tenho aqui um desafio, o que é que sou eu que estou a fazer alguma coisa de errado? O que é que se passa? Como é que eu posso encarar este desafio? Como é que eu posso superar? E eu, sinceramente, acredito que os nossos filhos vêm para nos espicaçar, para nos mostrar o que é que nós podemos melhorar, para nos ajudar, inclusivamente, a curar. E falo aqui da criança interior que nós todos trazemos, temos dentro de nós ferida, normalmente muito ferida, a não ser que a gente tenha um grande trabalho seja em termos de acompanhamento de psicologia ou coaching emocional, e é realmente acho que os nossos filhos são fantásticos para nos ajudarem a dar aquele passo e perceber o que é que está aqui a passar dentro, porque é que eu estou a reagir desta forma, porque é que o comportamento do meu filho me incomoda tanto, e por aí. Não sei se concordas, conta lá aqui se isto faz sentido, aquilo que eu estou a dizer faz sentido. Oh, Evandro, o André supera-nos. Tu superas em número de filhos. Ele supera em que nós temos cada um de nós dois. Ele já tem 3 casamentos, 2 filhos e 3 casamentos. Ok, André. 2 filhos está bem, pronto. Ele diz já conhece energia positiva, energia ou disciplina. Se é o corretor ortográfico. Ana Margarida diz, verdade, são o nosso motor de arranque. Eu, sinceramente, sinto isso. Eu estou constantemente a dizer que eu tenho 2 filhos, mas se não fosse pela minha mais nova, pela Joana, eu não estava aqui. Por muito que eu adoro o meu filho, foi ela que me desafiou, foi ela que exigiu que eu, de facto, me transformasse, eu não vou dizer reinventasse, mas acho que eu tivesse finalmente ido ao encontro da minha essência e tirado aquelas camadas, como eu costumo dizer, eu já cá está, a essência está lá, mas depois nós temos ali uma quantidade de camadas e a minha era assim, tipo a ervilha, a princesa da ervilha, daqueles colchões todos, e que ela deita-se lá em cima e sente, pronto. Temos tantos medos, tantas feridas, tanta coisa que de facto nos afasta e acabamos por muitas vezes termos comportamentos que não têm nada a ver com realmente quem nós somos. A Cidália diz, a minha criança estava e ainda está muito ferida, o ponto de viragem foi começar a ter consciência disso. É isso mesmo, Cidália, excelente. A Anabela Laranjo, está cá. Bom, Evandro, bora? Vamos lá falar então aqui dos critérios da disciplina positiva, afinal, o que é isto, não é? É verdade, e os critérios são critérios porque se não estiverem esses 4 critérios incluídos em cada ação da educação, não é disciplina positiva. Depois vamos falar também das vantagens daquilo que traz de facto a disciplina positiva, não é? Pronto, o primeiro critério é gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Aqui estamos a ser respeitosos e estamos a encorajar a criança. Vou falar os 4 critérios primeiro, depois já aprofundamos em cada um. Primeiro. O segundo critério, ajuda as crianças a desenvolver um sentido de aceitação e importância. As crianças são as 2 necessidades emocionais de cada pessoa e sobretudo das crianças. É sentir que são aceitos no seu contexto familiar, na escola, e também que são relevantes, que são importantes, que as ações delas são importantes, não é? Portanto, essas são as 2 necessidades emocionais essenciais, estão na essência da criança. O terceiro critério, ela é efetiva a longo prazo. Por exemplo, o castigo tem resultados imediatos, fantástico. Mas a longo prazo não está a
a ensinar habilidades de vida para a criança, que é o quarto critério, que é ensina habilidades sociais, disciplina positiva, ensina habilidades sociais e habilidades sociais e de vida valiosas para a formação do bom caráter. Estamos a falar de respeito, de preocupação com os outros, resolução de problemas, responsabilidade, contribuição, cooperação. Quem não quer que os filhos desenvolvam isso? Hein? Diz-me lá. Se não é um sonho, se não é o objetivo que educamos os nossos filhos. Desenvolver essas habilidades, essas competências sociais. Esses são os 4 critérios. E a questão é que todos os métodos de disciplina positiva, todas as ferramentas dentro da disciplina positiva respeitam esses 4 critérios. Por exemplo, o castigo ou punição, como chamam muitas vezes, a Sandra puxa a minha orelha. Porque nós não usamos punição no dia a dia. Pois. Vou-te punir. Vou-te punir, olha. Vais cumprir a pena. O castigo não respeita esses critérios, por exemplo. Não é? Portanto, não pode ser disciplina positiva. E aqui vamos já começar a aprofundar aqui um bocadinho de gentileza e firmeza, nosso primeiro critério, que é, de facto, uma das coisas mais importantes da disciplina positiva, que é esse encontro, não é? É sermos ao mesmo tempo gentis e firmes. Falamos disso na aula, sobre isso, sobre aquele distanciamento que os pais vão criando, não é? E aqui a criança... paralelo, eu acho que se calhar podias falar um bocadinho também, porque temos aqui pessoas que é pela primeira vez que nos estão a ouvir, e eu acho que, apesar de já ter ouvido falar da disciplina positiva há tanto tempo, só recentemente é que percebi de facto a comparação da firmeza e gentileza com a educação como tradicional do autoritarismo e permissividade. Acho que não peca ficar aqui, reforçar aqui um bocadinho essa ideia. Bom, a verdade é que eu vou fazer aqui o gesto que é para ajudar a visualizar. A verdade é que é engraçado que os opostos se atraem nas famílias, né? Um pai que é mais autoritário, mais firme, normalmente arruma a mãe para os filhos mais uma pessoa mais... Não necessariamente, mas está bem. Mas e vice-versa, não necessariamente, mas é engraçado que, se formos ver bem, podem partilhar conosco. É muito comum haver essa divergência. Essa coisa. Mas o que quer dizer a criança precisa de firmeza. E precisa de regras, precisa de firme. E essa pessoa, essa parte, o pai ou a mãe que sejam firmes, vão ajudar a criança a ter regras, limites, vão desenvolver responsabilidade. Isso é importante. Por outro lado, também a criança precisa de gentileza. Para ter esse contato com a amorosidade, com a consideração, com o afeto. E se elas tiverem as duas coisas, está excelente. A questão é que a parte, o pai ou a mãe mais autoritária, mais firme, tem a tendência a ser muito mais firme para compensar a permissividade, porque ele faz o que quer, banana, entre aspas, não é? A criança faz... É como nós dizemos muitas vezes dos avós, não é? Os avós fazem o que a criança quer. Regras. Tragam a criança, não conhece. Então a tendência é distanciarmos, sermos firmes, sairmos do firme para o autoritário. Por outro lado, o que é mais gentil, mais amável, a tendência, para compensar todo o autoritarismo daqui da outra parte, tende a ser mais permissivo. E aqui já estamos nos extremos e distanciam-se. O problema é que, em vez desses dois, desse casal, aprenderem um com o outro, o que é mais permissivo, aprender a ser mais firme, um pouquinho o equilíbrio. O equilíbrio. Não acontece isso. E, por outro lado, o que é mais firme, aprender a ser mais amoroso, mais gentil também, e viram espalhos. Já viu que a criança fica aqui, na balança. E muitas vezes, quem é muito autoritário acaba por ser permissivo, porque vem algumas vezes exagera no autoritarismo e vem a culpa, né? Quando grita, por vezes até vão para a agressão física e acabam depois, naquele instante está tudo bem, mas depois começa a vir a culpa, e para compensar de certa maneira vão para ser compensas por permissividade, para compensar. Então essa basicamente André, não tem que ser um casal, é um exemplo. É o que acontece com muitos, não é um comum, exemplo. Pelo menos.
Está bem? Não, estou Não partindo do tem que exemplo, ser. mas essa relação dos educadores, dos cuidadores da criança, independentemente da configuração. Está bem? Porque é sempre, né, separados ou não, há que são dois a. Obviamente, depois, quando entra uma outra pessoa por meio, já são muita gente envolvida aqui nessa questão. Mas só, estamos a falar aqui do tradicional. E eu posso E, dar o meu exemplo, que mesmo só comigo isso acontecia, porque eu sempre tive tendência para ser um pouco mais autoritária, embora daquelas autoritárias que não ia tanto, ou melhor, mais firmeza, pronto. Um bocadinho de tendência para o autoritarismo, mas não tanto. E com o meu filho eu conseguia encontrar um pouco mais desse equilíbrio, porque eu explicava-lhe o porquê das coisas e aquilo resultava. Com a Joana, não. E então eu tentava, abusava um bocadinho mais da firmeza e tornava-me mais autoritária. O que é que isso provocava? Constantes discussões, muitas palmadas, com muitos castigos. E isso realmente fazia-me sentir culpada e sentir, sim, isso não pode ser, não dá para estar assim. Então, como não conhecia a alternativa, acabei por fechar os olhos a determinados comportamentos dela que eu jamais teria fechado ao irmão e acabava por passar para o outro lado da permissividade. Ok, vou fazer de conta que não viste, estar ali um bocadinho, não vou dizer, mas pronto, pôr um bocadinho a gentileza assim, mas era mesmo saltar mais para o lado da permissividade no sentido de não saber como corrigir determinados comportamentos sem ser com o castigo. E não é alternativa fingir que está tudo bem, fingir que não vemos a criança. O que acontece? Como é óbvio, as crianças gostam muito de testar limites, ao fim de algum tempo ela estava a abusar, de facto. E aí lá vinham os castigos, lá vinha o prender mais. E andávamos assim. Isto era o que me acontecia a mim. E atenção, eu também já passei por 2 casamentos, por 2 divórcios e durante muitos anos fui mãe solteira com ela. Eu separei-me do pai dela, tinha 4 anos. Portanto, há 9 anos e meio. E foi este género tirando agora os últimos anos em que realmente encontrei a educação positiva e percebi como é que poderia lidar com ela de outra forma, era neste vai e vem que eu andava. Não sei se há mais alguém que se identifique com neste dois quase aqui, que não... Porque quando eu não conhecia alternativas, eu não sabia como é que eu podia falar com a minha filha, como é que eu lhe podia mostrar o que é que ela fazia de errado e corrigir isso sem ser com castigos. Tentava conversar. Algumas coisas dava, mas estava muito limitada. bom, aqui o que posso dizer é e a disciplina positiva justamente vai nesse encontro, em esse equilíbrio. Mantém esse equilíbrio entre a firmeza e a gentileza. E o ser gentil é exatamente respeitar a criança. Não é? E quando, por exemplo, vamos pensar no mundo adulto. Quando as pessoas são gentis conosco, nós nos sentimos bem, estamos mais aptos a colaborar, a cooperar, não é? Digam lá, por favor. E isso E eu posso, uma nós vez mais, dar o meu exemplo. quando recebem gentileza, qual que é a tua primeira, teu primeiro impulso? Quando no trabalho são um chefe ou um colega é gentil ao falar, a pedir alguma coisa ou falar, qual que é a tendência? Qual que é a tua primeiro impulso? Temos aqui a Marta a dizer: estou nessa fase. A Sónia Silva diz: eu também sou assim, tenho mais tendência para cair no autoritarismo e no castigo, e depois vem a culpa, porque eu sou adulta e deveria saber controlar melhor os meus impulsos. Exato, Sónia, sei perfeitamente. Mas aqui também referindo agora, dando o meu caso, mais uma vez, no que o Evandro estava a dizer, uma das coisas que me apanhou de surpresa e me chocou um pouco, por eu não ter visto isso antes, aquelas coisas que realmente passou a ser óbvia assim que vi, mas antes não fazia ideia, era a questão da empatia e de pôr-me no lugar dos meus filhos quando eu gritava, quando eu punha de castigo, quando eu falava com eles de uma determinada forma. Porque, afinal, eu sempre fui aquele considerado mau feitio. Eu sou daquelas pessoas que eu digo muitas vezes: a bem, leva-me a fazer quase aquilo que eu nem me apetece. A mal, se eu estou indecisa se faço uma coisa ou se faço outra, até posso estar mais para aquele lado. Se nos querem forçar ali e ir para aquele lado e com um tipo de atitude que me agrida, eu vou para o outro. Mal feitio, não é? E isso chocou-me, porque de facto
falarem comigo como eu falava com os meus filhos era a pior coisa que me podiam fazer. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que isso é daquelas coisas que na educação tradicional, de facto, nós não somos ensinados, não fizeram isso connosco e não temos essa consciência. Eu não sei se também já pensaste alguma vez nisso, se paraste a perceber como é que tu reagirias se alguém falasse contigo da forma como tu falas com os teus filhos. A Clara diz, eu também tenho muito mal feitio, o meu está muito melhor. E tem muito a ver com, no meu caso, com a baixa autoestima. Tinha muito a ver com isso. Não estou completamente diferente porque era um pouco o sentir, qualquer coisa que me dissessem, eu sentia aquilo como um ataque, e isso tem a ver com a nossa interpretação do que nos dizem, portanto eu atacava de volta. E aquilo eu costumo dizer, tipo, como é que é o ouriço, não é? Que fica com os espinhos todos para cima. Ficava aquilo e saíam disparados. Mas tinha muito a ver com a minha baixa autoestima mesmo. Não sei se gostava que comentasse se também já tinhas pensado nisso, Anabela Laranjas, sou muito como a Sandra. E esta questão da empatia, de como é que tu te sentias se gritassem contigo como tu gritas com os teus filhos, se é esse o teu caso, se alguém te pusesse de castigo no trabalho, como tu ficas, comparações também, trazendo um pouco essa questão, quando nos comparam o trabalho, e aquele é muito melhor que tu, faz isto e tu podias fazer. Não gostamos, para não. Não sou só eu, para não. Sónia Silva diz, eu identifico-me muito. Portanto, aqui, gentileza mesmo é importante para mostrar respeito à criança. E a firmeza é importante para mostrarmos respeito por nós mesmos. Mas a firmeza é equilibrada. A firmeza, e aqui eu posso dar um exemplo daqui a pouco, nós muitas vezes não somos assertivos no que queremos. Podemos ser firmes e assertivos e com gentileza. Muitas vezes somos agressivos. Eu engolia muito sapo. Não era assertivo no que pretendia, nem nas respostas que devia dar. E com as crianças a mesma coisa. Eles iam acumulando. Esse é o meu caso. Eu ia acumulando, depois explodia. Já foi a firmeza e a gentileza para o espaço, né? A firmeza já virou autoritarismo. Mas é isso. Quando a firmeza aqui é respeitarmos a nós próprios, sermos assertivos no que pretendemos com a criança e com qualquer pessoa que nós interagimos, o nosso dia a dia, a nossa vida, sermos firmes e gentis é possível. E esse disciplina possível é um dos critérios principais da disciplina positiva. E por que muitos pais que não conhecem, não podem falar, a Sandra também é um caso desse, que achava que parece tudo muito permissivo, muito né? A gente não castiga, não dá palmadas. Então, como é que eles sabem o que é que estão a fazer mal? Como é que a gente os ensina, não é? Era isso que eu sentia. E a questão da gentileza aqui, como que uma pessoa, a verdade, como que nós nos sentimos vontade de ser gentil com uma criança que está a ser desrespeitosa, portar-se mal, está fora de si, aos gritos, com ataques de fúria. Não apetece ser gentil, não é? E depois, como se não conhecemos alternativas, essa criança tem que pagar pelo que fez. Senão ela não vai aprender nada. A vida vai ensinar, ela vai pagar caro isso. Essa é a nossa mentalidade. Concordas com isso? Está aí desse lado. E a Sandra era assim, né, Sandra? Como que eu vou... Era mesmo. E esse conceito de ser firme e gentil também é difícil para as pessoas entenderem enquanto não se aprofundam nisso, não entram no terreno, na prática. É difícil perceber, por isso afastam-se um bocadinho, faz muita confusão. Ser firme e gentil não é possível. Então, e ser gentil, até quando pensamos em gentileza, caímos no exagero depois de ser permissivo. Quando professores e pais não conhecem as ferramentas, ainda. E tem muito a ver com o que se estamos preparados pessoalmente, na nossa parte, estamos envolvidos, temos essa capacidade de gerir as nossas emoções. Tem muito isso, o ser firme e gentil tem muito a ver com isso também. A nossa capacidade, estamos com o nosso autocuidado bom, somos capazes de respirar para agir em vez de reagir. Portanto, é muito que se diga, mas é fundamental. É como se for para resumir isso tudo, gentileza é importante para respeitarmos a criança e firmeza é importante para respeitarmos a nós próprios. O que é razoável para nós e explicar e fazer que a criança entenda de forma gentil e assertiva, direto.
Olha, temos o Pedro Rocha também a ver. Olá, Pedro. Pedro está sempre caladinho, mas de vez em quando lá vem ele. Lá, Pedro. Estava a Mais ver um. aqui a Carla Pereira diz: nunca grito com o meu filho e com os meus alunos. Portanto, temos aqui uma professora. Tentamos sempre sentar e conversar. Testava quando a minha mãe gritava comigo. Fantástico, Clara. Isso é uma ótima consciência, porque infelizmente há muita gente que... E isso era uma coisa que me fez muita confusão durante muitos anos. Como é que há pessoas que fazem exatamente aquilo que detestam que os pais têm feito? Mas tem a ver apenas com consciência, com ter consciência disso. E infelizmente há muita gente que não tem. Para mim, uma das coisas que eu dizia era que eu não quero fazer que os meus filhos passem por aquilo que eu passei e fazer certas coisas que os meus pais, e principalmente a minha mãe, com toda a sua inconsciência, fez comigo. Mas, infelizmente, há muita gente... Eu, a minha mãe e os meus pais não me gritavam, não era por aí. Pronto, não foi por isso, mas se calhar se tivessem gritado, eu não teria gritado com os meus filhos. Olá, Pedro. Olá, Gosta de boa noite. Mas é isso. Uma situação, por exemplo, outra coisa interessante aqui, muitos de nós, muitos pais e professores decidem quais devem ser os limites para as crianças e depois assumem a responsabilidade de aplicá-los, não é? Por aplicá-los, não envolve a criança na sua própria educação, o que ela poderia fazer diferente, o que ela pode fazer, o que podemos fazer em conjunto para que isso seja respeitado, o que é importante para mim, que isso seja respeitado. Assumimos essa responsabilidade, tem que fazer isso, é como o quadro de rotinas, né? Muitas vezes o quadro de rotinas que funciona, fazemos aquela lista de tarefas da criança e ela tem que cumprir aquilo naquele horário. Não envolvemos na questão se é importante para ela aquele horário, se apetece fazer naquele horário, se calhar até ela faz com prazer aquilo se for no outro horário, se ela escolher outro horário, depende muito também se a criança é daquelas que se sentem mais encorajadas se tiver alguma, como que diz, se tiverem quando tem a oportunidade de fazer escolhas na vida dela, porque é verdade que as crianças não fazem escolha de nada, né? Já tínhamos falado nisso. No dia a dia, sem generalizar, algumas mães aqui da nossa comunidade já vão trabalhando isso, mas no geral a criança tá tudo programado, nada decidido por ela, que roupa vai vestir, o que vai comer, a que horas vai levantar, a que horas toma banho, a que horas faz TPC, na escola senta, levanta, deita, rola. Vai à casa de banho, tudo tem hora. Não há tempo. Olha, eu estou a adorar, desculpa lá interromper-te, mas também temos cá o Gabriel. Já temos 3 pais a fazer de companhia. Espetáculo! E o Gabriel diz aqui algo muito bom também. Só vou partilhar. Equilíbrio será sempre a chave, que será sempre difícil quando temos vidas tão agitadas e estressantes. Tenho-me tornado muito melhor pai à medida que fui resolvendo questões internas e conseguido maior tranquilidade. É mesmo isso. E por isso é que a ideia do Evandro também para me convidar para este projeto, trazer a questão emocional, a inteligência emocional e todas as ferramentas que eu tenho enquanto coach emocional para trabalhar essa parte interior, porque é o principal. Mas já estou aqui a antecipar, não é, Evandro? Continua lá que a gente já chega a essa parte. Eu acho que ficou claro aqui, mais uma vez, repito que aqui o importante a reter aqui é que ser gentil é respeitar a criança. É importante para mostrar respeito à criança, porque ninguém gosta de ser respeitado. E lá, porque somos pais, não temos o direito de desrespeitar a criança. Lá, porque somos adultos, não temos o direito de respeitar as crianças. E, por outro lado, ser firme e respeitarmos a nós, colocar a nossa vontade de forma assertiva, com gentileza. Basicamente é isso. Não podemos cair no erro de nos desrespeitarmos para sermos gentis e fazer a vontade das crianças ou de outra pessoa qualquer. Nós não podemos nos anular para sermos gentis e fazer tudo para outra pessoa ou para a criança. Isso é a relação de criança com a criança é a mesma para os adultos. Se forem fazer esse paralelo, vão perceber que sim. Ou estão lá perto. Está a fazer sentido aí? Do que estão a ouvir? Que vamos para o segundo critério. Estava aqui... Espera aí que eu vi aqui uma mensagem que queria... a Sandra diz, os tempos também eram outros. Sandra Caracola, ainda bem que vocês existem. Obrigada. A questão aqui, realmente, os tempos eram outros.
E o problema é que nós, neste momento, estamos a viver a um ritmo, num tipo de... não vem outra palavra, mas de uma forma que nunca foi vivida antes. E temos o tempo muito ocupado, temos estímulos de todo lado e mais algum. E as crianças, principalmente, estão a pagar muito essa fatura. E depois é como em todas as mudanças assim grandes, como o Marconi, quando inventou a questão da rádio, e a ideia dele era para haver a comunicação 1 a 1. Quando aquilo começou a ser usado para comunicar para grupos, ele ficou a achar que ia ser horrível. Todas as grandes mudanças provocam medos, porque as pessoas não sabem como é que vão lidar com aquilo. Neste momento, a tecnologia veio mudar muito a nossa sociedade. E nós estamos num bocadinho naqueles dos medos do... Como é que é? Ainda no outro dia vi uma fobia qualquer da tecnofobia. Estamos com muito medo. Realmente há consequências negativas, mas também traz muita coisa boa. Nós é que estamos naquela fase, não sabemos ainda como lidar. Os nossos filhos parecem que já nascem com os chips ligados com o telemóvel na mão, eles sabem mexer nas coisas desde pequeninos, mesmo que até... Eu nunca fui mãe para pôr telemóveis e tablets desde pequeninos nos meus filhos, principalmente nela, não é? Que ele, apesar de ser pequeno, as coisas com 24 anos não eram como são agora. Isto está a evoluir muito rapidamente, mas eles realmente parecem que já são completamente diferentes do que nós éramos. Porque no meu tempo ainda não havia nem telemóveis, nem Wi-Fi, nem computadores. Eu ainda me lembro do MS-DOS, não é? Aquela coisa. Assim, já mesmo, mas pronto, já é meio século, não é? Portanto, já lá vai. Já? No meu tempo... Não parece nada, Sandra. Não, está quase que mesmo. Mas as coisas estão muito diferentes mesmo, e nós estamos a uma velocidade frenética, e isso depois tem consequências tanto neles, porque nós andamos muito mais cansados, estressados, como depois também não sabemos gerir com isso. É uma bola de neve. O nosso cansaço, o nosso stress, então aqui vou falar mesmo de mãe, enquanto ser que gera uma criança, durante a própria gravidez, todo o nosso stress, todo o ritmo que nós andamos, as preocupações, vão influenciar o feto. Ainda antes de nascer, a criança já está a ser impactada pelo nosso estado de espírito, pelo nosso humor, pela nossa inteligência emocional, porque tem a ver com a forma como nós lidamos com aquilo que sentimos ou não lidamos. Tudo isso já os afeta. E o facto de nós andarmos muito mais acelerados, porque é que as crianças hoje em dia são muito mais rotuladas a não sei quantas síndromes? Isto não é genético. Os genes não mudam assim em meia dúzia de anos. Tem a ver connosco. Isto é exclusivamente a ver com o nível de vida, com a qualidade de vida que nós estamos a viver, que é baixíssima. Portanto, tudo isto está interligado. Ora, Gabriel está aqui a pôr uma pergunta. Será que não somos formatados para que as crianças tenham determinado comportamento? Quando Foz disse já são desviantes e começamos a querer moldá-las, durante muito tempo vivi com essa frustração. Sim, era outra coisa que eu há bocadinho o Evandro estava a falar e eu também queria referir, que nós ainda vimos de uma sociedade, e tem muita influência da Igreja também, primeiro, que a criança nasce como uma pedra, não é pedra de barro, que precisa de ser moldada por nós. Isso não é verdade. Eles já trazem o seu próprio temperamento, já vem com muita coisa que é deles, e é genético, e mais uma vez também vem de nós, e todos os genes, a informação genética que nós já trazemos. E muito essa de idealização, não é? Que nós imaginamos uma criança que se porta bem, que obedece, que não nos desafia, e depois sai-nos um filho, eu primeiro mais ou menos até cumpri esse padrão, depois sai-nos outro. Às vezes há quem saia logo à primeira, a mim foi o segundo. O Evandro, por exemplo, tem 5 e não tem nunca uma semana. Pois não. Pois não sabemos lidar com isso. Não mesmo. E eu posso dizer que se calhar aqui vou pôr toda a minha humildade de lado, e se calhar alguns podem levar a mal, mas eu sinto que a minha filha de certa forma teve sorte com a mãe que teve, porque eu conheço muita gente que se tiver um filho como a minha, tinha começado a dar medicação muito rapidamente. Porque a Joana exigia de mim uma energia que eu não tinha. Eu não conseguia o ritmo dela. Eu posso dar-vos um exemplo eu moro
na zona de Sintra, tem um centro comercial, mas eles são mais ou menos todos parecidos. O último andar tem o cinema, tem a zona da restauração, neste caso tem um intervalo aberto para o piso de baixo, com mesas à volta. E houve um dia que eu encontrei a minha chefe na altura, também ia ao cinema com a família dela, e a minha filha naquele dia estava particularmente enérgica. Portanto, ela já é muito, naquele dia estava mais ainda. E não sei se também às vezes contribui estar com pessoas conhecidas, eles ficam assim, estes miúdos que têm tendência para ser já com mais energia. E naquele dia ela precisava de correr, e então ela começou a correr à volta dessa tal parte aberta, que ainda são uns bons metros. E sim, havia alturas que eu não havia. E eles a brincar diziam, se apetece pôr-lhe um balão com ar quente, aqueles que andam alto, assim, agarrado ao pulso, para sempre saber onde é que ela andava. E a minha chefe perguntava, tu não tens medo de perder? Como é que é possível? Ela estava aflitíssima com aquilo. Eu acho que isto também já tem a ver connosco. Quando a gente os acompanha desde o berço, nós vamos moldando à maneira de ser deles, não é? Aquilo para ela, que tem uma filha que é extremamente calma, que não faz nada disso, aquilo estava-lhe a fazer uma espécie terrível. Eu ria-me e tinha uma vantagem. Eu sabia perfeitamente, se alguém tentasse agarrar a minha filha, ela ia desatar aos berros, porque ela não falava com nenhum estranho. Se não fosse isso, eu provavelmente andava a correr atrás dela. Mas isto é para mostrar, de facto, muitas vezes a nossa... Aqui a questão do esperarmos que as crianças, ou gostávamos que as crianças se portassem de uma determinada forma, aquele tal quadrado, não é? Então na escola, ainda mais sentido, e depois quando eles não são assim, nós não sabemos como lidar com eles. Pelo menos era isso que eu sentia, sem tirar nem pôr. É isso aqui, só complementando isso aqui no comentário do Gabriel, é justamente isso que fala. A escola, por exemplo, é um exemplo disso, porque a escola, nosso sistema educativo não respeita o tempo de aprendizagem, não respeita o estilo de aprendizagem da criança, não respeita o desejo, não respeita a criança em si. Porque se a criança sair desse quadrado, provavelmente vai ser diagnosticada por alguma coisa. Sei muito. Sei pouco ainda tudo, mas na escola... Sem generalizar, mas é um fato que é cada vez mais comum esse tipo de atitudes por parte dos profissionais. Não acho que sejam cada vez mais comuns, e peço desculpa, mas não estou de acordo contigo. Cada vez é mais comum as crianças saírem desse quadrado. E os professores não sabem como lidar, e então neste início de ano letivo há muitos professores, e temos vários pais da nossa comunidade e não só, aflitos porque o meu filho na segunda semana de aulas e a professora está farta de mandar recados, a outra diz que liga-me constantemente, dizer que o meu filho se porta mal, eu não sei o que é que eu hei de fazer. São professores que não estão, de facto, preparados, não têm formação, não têm pedagogia, e a criança sai do tal quadrado e não está sentada não sei quantas horas ali sossegadinha, dá muito trabalho, eu não sei o que fazer, então façam alguma coisa. Alguns, inclusivamente, pedem para dar medicação às crianças. Isto é horrível, não é? Mas pronto, infelizmente acontece muito, de facto. Temos aqui um super pai, Evandro. O André diz, vou passar esta também. Lindo. Eu tenho 3 princípios com os meus filhos. Disponibilidade, isto é, o tempo que estou com eles tem que ser mesmo dedicado a eles. Segundo, amor, muito amor. Terceiro, não ter medo de errar. E por fim, como a Sandra disse, olhar para a nossa educação e tentar perceber o que os nossos pais podiam ter feito melhor e tentar melhorar. Fantástico, André. É mesmo isto. Isto é daquelas tais características que nós dizemos dos super pais, esta questão do errar. Eu, no meu caso, e aqui como o André referiu, eu não queria fazer igual aos meus pais, de facto. Eu não sabia como fazer diferente, porque eu só conhecia tal autoritário ou permissividade, não é? Portanto, foi aqui a dificuldade que eu tive em saber como lidar com a minha filha. Não, andei muito perdida mesmo e tinha um pânico total. Era como é que ia ser quando a Joana chegasse à adolescência. Porque eu queria muito ser como nunca fui com a minha mãe, ter a proximidade com ela, que ela tivesse à vontade de vir ter comigo. Eu nunca tive isso com os meus pais. Eu não sabia como conseguir. O que eu sabia não era estar constantemente a pô-la de castigo e a zangar-me com ela que ia conseguir isso. Isso eu tinha essa consciência, mas depois o como faltava-me. Porque uma das coisas que eu sabia, e isso talvez me tenha ajudado muito, principalmente com o meu mais velho, era eles nunca hão duvidado do meu amor por eles. Eu duvidei do amor dos meus pais por mim. Eu cheguei a pensar que era adotada. Portanto, eu já soube várias outras mães da nossa comunidade que disseram exatamente o mesmo. Portanto, eu duvidei do amor dos meus pais, isso eles não podiam duvidar. Isso dava-lhes imenso amor.
Mas, por exemplo, o tempo. Com tudo o que eu tinha na minha cabeça, todas as preocupações, tudo o que remoía cá dentro, eu, quando estava com a minha filha, não conseguia estar de corpo e alma. Estava de corpo, mas a minha cabeça andava a viajar para outros lados. Isto também as crianças sentem. Já estou a divagar muito. Voltando aqui aos critérios da educação, da disciplina positiva. Olha lá. O segundo, ajuda as crianças a desenvolver um senso de aceitação e importância. Estamos a falar de conexão mesmo. Aceitação e importância são as duas necessidades básicas emocionais da criança. Se sentir aceito e se sentir relevante no seu contexto. E é um indicador. Ter essa conexão ou não é um indicador que quão bem as crianças estão indo na escola, tanto na parte acadêmica quanto também na parte social. E a verdade é que, vamos pensar bem, nenhum daqueles estudantes nos Estados Unidos, temos esses casos, nenhum daqueles estudantes que saem dando tiros, matando colegas nas escolas, provavelmente não se sentiam aceitos e nem importantes naquele meio. Garantidamente que não. Senão não teriam feito aquilo. Estavam deslocados, isolados. E é um facto. Se esses critérios forem atendidos, se essas duas necessidades emocionais forem atendidas, estamos no bom caminho para que fuja aquilo do mau comportamento que a gente está sempre ali. E mais uma vez a disciplina positiva tem as ferramentas que levam nesse sentido, de levar a criança a se sentir aceita e relevante. A punição não ajuda as crianças a se sentirem assim, né? O castigo. Lá está. Não ajuda a se sentir importantes. E essa é uma das razões pelas quais o castigo não é efetivo ao longo prazo. Porque não leva a criança a se sentir aceita e relevante. Uma criança que é castigada, depois, mas certamente tem pessoas a pensar, mas o que eu faço se eu não ponho de castigo? Uhum. Não é? Bom, castigo não é opção. Ponto. O que faz? Nós temos muitos vídeos. E a educação positiva tem imensas ferramentas que também têm a questão da consequência, e isso muitos pais vêm logo, mas como é que isso funciona e tudo, e querem saber muito. A questão é, quando nós aplicamos todo o resto, que começa na tal empatia, na tal harmonia entre o equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, que nós conseguimos pôr isso em prática, os quadros de rotina, o quando então, são dezenas de ferramentas e nós temos nem sei, nunca contei, nem sei se dá para contar, depois nós estamos sempre a acrescentar quantas é que nós temos na nossa metodologia de educação sem segredos. A consequência, praticamente, há situações sim, eu uso de vez em quando com a minha filha. Mas situações muito exceção à regra e não a regra. Porque quando nós falamos com calma com a criança, quando nós pedimos em vez de dar ordens, eles aceitam, e isso acontece-me em casa, mesmo com a minha malfeitiu que está numa idade extremamente complicada. Se a filha vai lá, olha, hoje estou a precisar de tanta ajuda, anda lá aqui para a cozinha comigo. E larga muito mais facilmente assim o telemóvel do que ali, Joana, vá lá, já chega. E anda para aqui, e, olha, ainda não fizeste isto, já pensaste, e ando cansado. Pronto, são formas de falar. E quando eu peço, é que é logo. São coisas que é mesmo... Sim. O castigo está a entrar naquela parte do desrespeito. Estamos a desrespeitar a criança. E aqui o Gabriel pergunta, funciona para todas as idades? Existem fases em que é mais fácil falar com eles? É mais fácil, sim. Mas funciona para todas as idades. Funciona para todas as idades. Por quê? Porque mais do que falar, estamos a educar pelo exemplo. Educamos pelo nosso exemplo, com as nossas ações, de forma respeitosa, envolvemos essa criança nas próprias soluções, na sua própria educação. Por isso que é eficaz, funciona para todas as idades. Agora, é óbvio que um adolescente, um pré-adolescente, que não sentiu essa conexão, esse respeito, quando eram menores, se não sentiram relevantes, falta de conexão. E importantes, relevantes e aceitos naquele. Atenção que as crianças interpretam, são ótimos observadores, mas péssimas intérpretes. Nós podemos dizer, dei todo amor ao meu filho, mas será que ele entendeu? Eu não duvido que os meus pais me amavam muito, mas eu não me sentia amada. Portanto,
Obviamente que se adolescente, o trabalho vai ser um trabalho de aproximação, eles vão ficar desconfiados, porque então, o que aconteceu aqui? Mas é Dá possível, muito mais trabalho. Mas é dar mais possível. trabalho. E Quanto funciona em menor, qualquer melhor. idade. E a criança, uma criança pequenina não percebe o que falamos, portanto, ela vai se regular, se reger pelos nossos exemplos. Educação pelo exemplo aqui. E é por isso que é fundamental nós estarmos bem. Não podemos dizer para a criança, fica calma, grito, não é? E nós estamos a gritar com a pessoa no trânsito, né? Ou mesmo a falar dessa maneira. Muitas vezes estamos a falar de forma calma, mas a nossa expressão está bem, Pois. está bem. Tudo, a comunicação não verbal é fundamental aqui. E pronto, isso aqui falamos um bocadinho é importante, fundamental suprimos essas duas necessidades da criança. Tá bem? Educar pelo exemplo, é isso mesmo, é isso. É isso que funciona. Eu faço isso com os meus alunos, com os meus filhos. Eu não tenho Joanas em casa, mas tenho muitas nas escolas por onde passo. E pior ainda. E pior ainda. Sim, há casos. Mas é criando essa conexão do respeito, de sentir relevante. Sabe, há uma ferramenta que muitos professores usam, que é, às vezes falam que é pegar naqueles mais iguilas e pôr como ajudante. Essa criança vai se sentir importante. Por vezes vai usar mal, porque muitas vezes é usada para vigiar os outros. Não é preciso vigiar ninguém. A Sandra Pinto. Sandra, eu sou professor de expressão musical, de música, mas uso a música na escola, dentro do contexto escolar, primeiro ciclo, uso a música como ferramenta de desenvolvimento pessoal. Portanto, usa a música porque é uma ferramenta muito atrativa para as crianças. É fácil criar conexão através da música e qualquer professor pode usar a música. Isso não tem que ser professor de música, não é? Não é só professor de música. Qualquer pessoa pode usar a música dentro da sua... para criar currículos subjetivos. Isso é uma outra história. Mas aqui usa a música para desenvolver essas habilidades da disciplina positiva. Cooperação, contribuição, responsabilidade, o saber estar, saber ouvir. É para isso que eu uso a música. Eles aprendem música também. Não se preocupem que eu também ensino música. Mas desenvolvo essa habilidade. Eu chamo o conceito que eu uso o conceito idealizado por mim. Trouxe assim a parte pedagógica, é o conceito de orquestra. Cada músico, cada instrumento tem a sua importância, a sua relevância. E fazem parte do grupo. Percebem? Aceitação e importância. Está tudo aqui. E é por isso, e essa é uma das razões que eu não tenho zero problemas em disciplina, zero. E quando há, por menor que seja, resolvemos em sala de aula todos juntos, não com consequências ou punição, mas com sugestão de todos para ajudar aquele colega a fazer melhor a próxima vez. É assim que funciona. Fantástico. O que é que eu tinha visto aqui? Bom, tem que avançar com os critérios, está quase a acabar o tempo. Então, lá, pensei que já tinhas terminado até. Então, não, falta efetivo a longo prazo. Sim. Faltam dois ainda. Tu tens que acelerar mesmo. Falam para não se calmar, sabe que isso é uma paixão também com música. Eu começo a falar dessas coisas, perco toda a minha introversão. Olha, espera aí que a Carla pôs aqui um comentário fabuloso. Fabuloso. Sou educadora e quase todos os dias ponho música clássica para se acalmarem e aprenderem a estar. Muito bom. Sandrina. Essa Obrigado, Sandrina. Em breve estamos a preparar aqui. Posso dar spoiler, Sandra? Não. Não vou dar spoiler, então. Pronto, não vou dar spoiler. Não, já tinha pensado nisso e acho que não. Tá bem, fiquem atentos que vai vir novidades. Não é propriamente algo que lhes diga que seja mais para eles. Terceiro critério, efetivo a longo prazo. Uma das razões principais para que os pais e professores continuem a usar a punição é porque ela funciona a curto prazo. Funciona no imediato, pronto, a criança está a fazer disparates. Aparenta funcionar, a criança passa-se a portar bem, será? Pois. O problema é que os adultos não entendem os efeitos disso a longo prazo.
não entende os efeitos da punição. Imagina uma criança quando é castigada, não é? Vai lá para o cantinho do pensamento, ou olha para o quadro do comportamento, que basicamente é o quadro das comparações, não é? Olha, desculpa, vou interromper que a Ivone, minha conterrânea, a empatia é o caminho para a aproximação. Mesmo. Nem mais. Nem mais. E a Sandrina diz aqui num momento sim, depois só piora. É isso mesmo. É isso, porque a criança não vai para o canto, ou para aquele comportamento que vai estar a pensar, olha, eu fiz mal, para a próxima sou vez não muito posso. pai e mãe, sou muito grato a vocês. Percebi o que eu fiz errado, não vou voltar a fazer nunca mais na minha vida. Obrigado. Não vai acontecer. A criança não vai. E pequenas, grandes, quanto maior ainda, se calhar, a vingança, a revolta. Nós falamos disso na nossa aula, sobre o que está por trás. Aqueles que não dizem nada, aceitam logo. Ela aceitou, cumpriu, ficou quietinha, se calhar nunca repetiu, mas a cabeça dela está no outro lado, se calhar tá mais atenta para fugir à punição, usar outros subterfúgios. Para não ser apanhada da próxima vez, em algumas situações. O castigo não tem esse efeito em longo prazo, ao contrário da disciplina positiva, que trabalha todas as ferramentas, trabalham no sentido de desenvolver o próximo, que é o próximo teste, são as habilidades para vida sociais. É que nós falamos com a criança do que é que tu podes fazer diferente da próxima vez. E isso é que é completamente diferente, não é? O castigo só está a punir o mau comportamento. As alternativas que a educação positiva propõe não é aceitar o mau comportamento, é aceitar que a criança possa estar a sentir-se mal, zangada, furiosa, triste. Eu percebo que tu estás chateado comigo, mas calma, que eu não gosto dessa maneira de falar. Vamos acalmar os dois primeiro, normalmente também já estamos nós não muito calmos, não é? Se o nosso filho nos levanta a voz, faz assim uma coisa mais agressiva, e aqui é, ok, vamos acalmar primeiro e depois a gente já conversa. Ok, então depois estamos os dois calmos, ok, não vamos a lado nenhum falar dessa forma. Eu compreendo, tu fiques chateado, mas como é que tu achas que da próxima vez me podes mostrar aquilo, que se eu fiz alguma coisa que te magoei, que te feri, que não gostaste, como é que tu me podes mostrar isso de forma a que eu entenda e sem nos zangarmos? Isto não é muito mais fácil, não nos sentimos muito mais ouvidos se alguém falar assim connosco do que estarmos a pôr de castigo. Mais uma vez é tal empatia. E tal não fazermos com eles aquilo que não gostamos também que nos façam a nós. Vai lá sempre bater. Vai sempre, sempre bater à mesma tecla. É isso. Olha aqui, está cheio de comentários aqui. A Sandra Pinto pergunta se eu dou aulas de canto. Não, eu trabalho canto com os meus jovens, com as minhas crianças. Eu já deixei de aulas particulares há muito tempo. Dedico-me ao trabalho com jovens em risco, dedico-me ao trabalho nas escolas com os alunos e agora, cada vez mais, ao trabalho com professores e pais. Para levar esses conceitos para todas as crianças. Eu chego àquele número limitado de crianças, porque sou só um. Meu dia tem 24 horas, como toda gente. E optei por investir, para além de saxofonista, e vou fazendo alguns saxofonistas profissionais, vou fazendo alguns concertos. Não ando atrás para já nesse momento também. O Covid acalmou bastante isso. Eles vão aparecendo e eu faço o que gosto ali também. Preciso disso, mas aulas eu prefiro focar-me aqui nos super pais agora, nesse momento, cada vez mais. Porque só assim chegam mais crianças e a capacidade de mudar a educação. E nós temos a tal ambição de mudar a educação em Portugal. Não só em casa, mas também nas escolas. Portanto, temos aqui muito trabalho para fazer. Bom, desenvolver essas habilidades de vida que falamos no começo, cooperação, isso é o objetivo de qualquer pai, qualquer professor. Não tem dúvida nenhuma. É nosso objetivo. Não é? A questão é as ferramentas que usam. Nós achamos que para a criança ser respeitosa, temos que castigá-la quando ela desrespeita alguém. Para ela sentir na pele o que fez. Não sei se me faço entender. Ai, adorei. A Sandra... Estou a brincar. É que quando os meus meninos estão em altas e eu começo a falar, a cantar, eles param e dizem que eu canto muito mal. Adorei. Muito bom.
a ver se ela começa a cantar melhor. Mas depois, bem, eles se calhar também se calam, não é? Começar a cantar muito bem, eles gostam de cantar. E a professora canta muito bem. Adorei. Eu também canto, às vezes, para fazer disparates. Tanto canto assim como canto mal mesmo, por gozo, para tirar o foco deles, às vezes, de uma coisa. Então, começar a disparatar, começam a fazer um disparate para que eles, o que se passa ali? Afinal, e depois volto de novo a agarrá-los. Conto muitas histórias, inventadas e verdadeiras, as minhas histórias, por exemplo, olha, são muitos recursos aqui que funcionam muito bem. E aqui, essas habilidades, de facto, está provado, há anos, isso começou com o Adolf Adler, o psicólogo, que era amigo do... Foi um discípulo, trabalhou, não foi discípulo, foi um companheiro de trabalho do outro psicólogo famoso, fugiu-me o nome, o que toda a gente conhece, Freud, não? Exatamente, mas ele foi por outra linha, seguiu, depois veio seu discípulo Dreyfus e desenvolveram isso na década de 30 para frente. A doutora Jane Nielsen, apoiando nos anos 80, com a Lynn Lott, estruturaram todo esse material que o Dreyfus tinha criado e criaram esse método aqui, eficaz, que evoluía ano a ano, foi evoluindo ano a ano. E isso continua a evoluir. E continua a evoluir. O estado da Califórnia adotou disciplina positiva nas suas escolas. A ONU disse que a pesquisa da ONU, da ONU e da Unesco, que referem que a disciplina positiva é a forma mais eficaz de evitar os problemas da juventude, álcool, droga. E, portanto, isso não estamos a inventar nada, temos a nossa maneira de pôr as coisas sem muitos doutorados. E o que a jornada de disciplina positiva traz o quê? Traz todo esse desenvolvimento que desejamos na criança, o autoconceito positivo, a responsabilidade, a autodisciplina, a cooperação, aquela mente aberta, habilidade de pensar objetivamente, né, de sermos... Pôr foco na solução é fundamental e desenvolvermos as crianças nesse sentido. Usa muito a questão das perguntas curiosas, que é a técnica do coach e a técnica socrática, fazer perguntas para as crianças encontrarem as suas respostas, e nós vamos orientando esse caminho, porque estão em desenvolvimento, são crianças, o seu cérebro... Olha, desculpa lá interromper-te, mas eu queria só, estamos a chegar ao final do tempo, e eu queria também só acrescentar aqui Com muita carela, Estás, hoje não para... E aqui a questão é que muitas vezes o que é que nos impede de estar calmos com os nossos filhos, porque é que nos zangamos com eles, porque é que gritamos, tem muito a ver, e como há bocadinho o André também estava a referir o Gabriel, do que está dentro de nós, e as coisas, como eu referi também, de baixa autoestima, de não sabermos lidar com as nossas emoções. E aqui a questão, como eu referi há bocadinho quando o Evandro me convidou para este projeto, é trazer algumas ferramentas, alguns exercícios práticos que nos vão, neste caso, vão ajudar a quem entra para a comunidade e segue a nossa metodologia a fazer esse trabalho. Não é só aquela questão, ok, como é que nós lidamos com os nossos filhos, porque para isso nós precisamos estar bem, não é? Porque se nós chegamos a casa cansados, nós estamos em empregos que não nos fazem sentir realizados, lidar com tudo isso, é muito fácil dizer que precisamos de sentir empatia com os nossos filhos e precisamos de estar calmos e deixar de gritar. Mas como? Como é que nós deixamos de nos irritar com as coisas? Também não podemos, de repente, como a doutora Juliana, que nós gostamos muito de seguir, a Juliana Frango, decidiu de um momento para o outro, eu não vou mais gritar com os meus filhos, mas ela engoliu os gritos, ela não aprendeu a lidar com o que sentia. Começou a ficar doente ao fim de pouco tempo. Também isto não é saudável. E daí que, na nossa metodologia, nós temos, a parte, todos os módulos têm ferramentas de educação positiva, têm estratégias deste tal equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, mas também exercícios práticos, que também alguns deles já referi em algumas lives, agora há pouco tempo, de inteligência emocional, para conseguirmos trabalhar aquilo que não está bem em nós. E isto é um pouco desta parceria que faz a nossa metodologia ser, de facto, exclusiva e ser tão nossa. Não quer dizer que os outros não tenham, cada um não sejam diferentes, todos eles, mas nós trazemos esta parte, esta componente de, ok, eu não estou bem e como é que eu posso estar melhor? E era isso que eu queria trazer, e já estamos no final do nosso tempo. Sim, as inscrições para a comunidade Super Pais encerram daqui a bocadinho, às 23h59, ainda tens aqui 1 hora e meia.
Já temos aqui muitas mães que entraram agora para a turma 4 e contamos contigo, junta-te a nós, tenho certeza que vais gostar. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Isto, o Evandro foi cortado aqui rapidamente. Opa. Esperemos que tenhas gostado, que tenha valido a pena e continua a seguir-nos. E também no YouTube. Deixa eu ver se eu já não vou a tempo. Estamos no YouTube, está bem? Boa noite. Não foi. Obrigado, boa noite.